Manhã Cidade Política. Apoio Sismuc Regional e blog do Mário Flávio. A política de A a Z. Mário Flávio. Muito bem, Renata. Olha, os assuntos, né? Hoje aqui... Vamos começar... Lucas já tá ok, não? Lucas já está lá, mas está esperando o vereador sair para falar com ele. Pronto, então vamos começar com Marília Reis. Marília Reis ontem esperou os 100 dias do governo Raquel. Ela também estava com a questão... ela também estava com a questão da maternidade, né? Que ela está com uma bebezinha. E ela esperou alguns dias do governo para se posicionar. E ontem Marília Reis gravou um vídeo que vem gerando muita polêmica. Vamos trazer um trechinho do vídeo da Marília Reis aqui agora no Manhã Cidade. Gente, o governo Raquel Lira completou 100 dias. 100 dias sem respostas, sem soluções, sem boa notícia para o povo de Pernambuco. A verdade é que a gestão de Raquel é muito fraca. A supergestora era só na propaganda, mas falta de aviso não foi. O que a gente vê é uma usina de crises, uma fábrica de equívocos, de erros, uma canetada, uma atrapalhada que de repente o governo tem que voltar atrás porque tudo para de funcionar. Isso só confirma o que a gente já sabia, sua incompetência em comandar e a incompetência da sua equipe também. Para vocês terem uma ideia, o Estado de Pernambuco não atrasava salário de servidor. Raquel atrasou. E teve também o caso das merendeiras, vigilantes e outros terceirizados que ficaram quase 3 meses. Isso é uma bagunça. Nem o 13º do Bolsa Família de Pernambuco. Se você foi no dia 10 de abril tentar vacinar seu filho no posto de saúde, não conseguiu. Sabe por quê? Porque os técnicos de enfermagem estavam paralisados. Porque o governo do estado se recusa a pagar o piso nacional da enfermagem. E olhe que essa promessa de campanha iludiu muita gente. Os professores também fizeram a paralisação para lutar pelos direitos que Raquel Lira quer negar a eles. O Sindicato da Polícia Civil entrou no STF contra o governo. Minha gente, a falta de comum é nítida. Ah, mas se tem um costume que Raquel Lira importou da época que foi prefeito em Caruaru, é a falta de diálogo. Veja o caso do SACEP, por exemplo. O SACEP é o plano de saúde dos servidores do Estado. E o governo simplesmente se recusa a fazer os repasses. Com isso, tem muita gente assim. Pronto, tá aí, Renata, o vídeo longo. Diz que a super gestora é só na propaganda, né? Foi o que Marília Reis disse. Agora ontem, né, saiu uma pesquisa, né, Renata? Pois é, Raquel Lira é a segunda governadora mais popular do Brasil, revela a pesquisa Quaest. Está no blog do Mário Flávio. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, é o que tem maior popularidade digital entre seus pares, à frente de gestões estaduais. É o que mostra o índice de popularidade digital calculado diariamente pela empresa de pesquisa e consultoria Quaest. É isso mesmo, Mário Flávio? As informações são da Folha de São Paulo. Atrás de Tarcísio, desponta como destaque em popularidade na internet a governadora de Pernambuco, Raquel Lira, que teve forte subida do indicador entre março e abril após se encontrar com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Com essa alta, ela ultrapassou o mineiro Romeu Zema, que até então detinha o segundo maior IPD entre os gestores estaduais e teve forte queda no índice. Está falando de seguidores, não é, Mário? E esses seguidores é o que vão nos comentários defender, né, Mário? Porque na própria postagem da Marília tem uma defesa lá em massa. Repercutiu muito, né? Enfim, Raquel tem uma atuação muito interessante no que diz respeito à rede social. Essa pesquisa é sobre isso. Ela é a segunda mais popular do Brasil, só perdendo para o Tarcísio de Freitas, né, Renata? Então, assim, é uma guerra de narrativas, né? Agora, Marília, eu acho que elas, independente do conteúdo, eu acho que ela se posiciona a partir do horário certo, momento certo. Esperou 100 dias do governo, é esse mesmo prazo, geralmente 3 meses e pouco, para se inteirar do que é. Pelo menos passar uma vassourinha na casa, pra arrumar as chamadas da casa. Não fez a faxina geral, mas deu pra passar uma vassourinha. Agora eu vou dizer o que eu disse ontem e é um comentário só. Raquel precisa imprimir uma cara dela ao governo. Ainda parece um governo de continuidade. Ah, mas foram 16 anos, não sei o que, não sei o que. Esse discurso tem prazo de validade. Tem uma hora, né? Inclusive, Mário, você postou esse material de Marília, tem lá nos comentários assim, uma ampla defesa de Raquel, e entre o argumento das pessoas que defendem Raquel, dizendo o seguinte: essa política de acusação não tem mais vez.
Só que Raquel usa também isso. Mas Raquel acusa o tempo todo no discurso dela. Da gestão do PSB. Tudo ela bate no PSB. Então, o pessoal tem que entender uma coisa que eu já disse aqui, como de Mato, derna o primeiro dia que Raquel ganhou a eleição. Pernambuco não é Caruaru. A gente tá vendo aí, Rodrigo Pinheiro não tem oposição em Caruaru. Né? Não tem, principalmente na Câmara Municipal. Então aqui a situação é muito cômoda para quem está no poder. Né? Tirando Tony Gel e Zé Queiroz, que sofreram uma oposição veemente em todos os sentidos, né? Mas já a partir de Raquel já tem uma mudança de perfil, não sei se do eleitorado, de não querer mais, enfim, está satisfeito com o que está tendo aí, mas o estado de Pernambuco tem uma oposição forte e a oposição ela faz bem a democracia. E era para Marília Reis fazer o quê? Não falar nada, era? Então tem que ter paciência também. E vai lá, defende, e é um jogo desse. Quem gosta do governo defende, quem não gosta ataca, e faz parte do governo. Raquel, por exemplo, se é uma pesquisa da própria Folha de São Paulo... Faz parte da política, né? Faz parte da política. A oposição ela faz bem, ela faz as pessoas refletirem para criticar. E aí, na hora de votar, você resolve o projeto do voto. As críticas e a oposição com respeito, né? Justamente. No campo das ideias, como se diz. E outra coisa, olha, a gente sabe, todo mundo que acompanha a política, como é o PT na oposição, como é a esquerda na oposição. É pau, meu amigo. A esquerda é boa, é pau. E a esquerda tá boazinha com Raquel? Porque o PT é o tempo todo lá, já tá do PT. Não sei o que, não sei o que lá, fica por ali. Humberto Costa foi que chamou a atenção. Minha gente, a gente é oposição. Aqui, né? Porque Doriel Barros se encontrou com Raquel, João Paulo, ex-prefeito do Recife, fica por ali, rodeando. Entregou Fernando Noronha. E aí o pessoal fica nessa, disse né? Que queria que aquilo fosse assinado lá em Noronha, não no Palácio. E aí, né, Renata, eu acho que há pontos bons e ruins nessa história dos 100 dias de governo. Agora que eu disse ontem e vou ratificar aqui, o pessoal precisa olhar mais para frente. Tem que parar de olhar para o retrovisor. Muito bem. 10h03, vamos falar sobre o PCC, Mário Flávio? É hoje? É hoje? Chegou o grande dia da votação do novo plano de cargos e carreira da educação. Esse momento chega com a categoria em greve, né? Categoria que reforçou que ontem, após a Assembleia, 80% decidiu, dos participantes, né? 80% decidiu aí que ia entrar em greve, já que não houve diálogo aí com a prefeitura para que esse texto fosse revisto. Então, tem análise de comissão hoje pela manhã, tem reunião, acho que também com os professores lá na Câmara, e votação à tarde. Lucas Medeiros está lá no centro de Caruaru, na Câmara Municipal, e traz as informações agora para a gente. Lucas. Oi, Renata, bom dia para você. Retornando mais uma vez aqui no Manhã Cidade. A gente fala ao vivo, diretamente da Câmara Municipal aqui de Caruaru, onde hoje pela manhã, né, o sindicato, o Sindupron, né, veio até a Câmara para se reunir com alguns parlamentares, só que teve análise das comissões agora cedo. E a gente vai agora conversar com Jorge Quintino, do Solidariedade, ele que é vereador aqui em Caruaru. Vereador, seja bem-vindo aqui à Rádio Cidade. Essa análise das comissões, como é que o senhor avalia? Né? Nós teremos emendas nesse cargos e carreira, né? Até porque o prefeito Rodrigo Pinheiro disse que não vai tirar o projeto, mas se quisesse alguma mudança seria com as emendas. Teremos emendas nesse plano de cargos e carreira? Muito bom dia. Muito bom dia, ouvintes da Rádio Cidade. Hoje é um dia muito importante na história da educação de Caruaru. Depois de 10 anos, isto é, em 2013, foi construído um texto que trouxe problemas grandes para todos os profissionais de educação, especialmente passou 10 anos de sofrimento à classe e agora se coloca um segundo texto à análise do Legislativo. Há de se observar, existem diferenças gritantes de 2013 para 2023. Uma delas, houve uma capacidade de diálogo muito maior por parte do Executivo hoje em relação ao Executivo de outrora. Outra análise também é que existiram alguns avanços existentes no PCC de 2023. Porém, em diálogo com a classe,
porém, em diálogo com os representantes de classe, percebe-se também que não é as mil maravilhas, que poderia existir um texto ainda melhor do que o que foi colocado. Que esse texto ele não é o maduro suficiente para a solução dos problemas ou minimizar os problemas existentes da educação na cidade de Caruaru. Mas é o que temos, né? E precisamos trabalhar com o que temos. Hoje pela manhã, nós nos debruçamos em analisar esse texto não na perspectiva política, e sim na perspectiva jurídica, em que pese as comissões de legislação, de finanças, a qual também faço parte, e de educação, cultura e esportes, ao qual presido, nos reunimos e analisamos o aspecto jurídico existente do PCC. E agora mesmo, nesse exato momento, digo para a população caruaruense que foi aprovada a característica jurídica de ok, de constitucionalidade em relação ao texto colocado e apresentado. Isso não quer dizer que foi aprovado no sentido político. A discussão política, ela será agora à tarde, a partir das 16 horas, onde, de forma legítima, a casa vai discutir, a casa está aberta ao profissional de educação, os profissionais de educação devem estar aqui nas galerias para discutirmos e, com bom senso, buscarmos um caminho relativo à melhoria da qualidade na educação da cidade de Caruaru. Jorge, o senhor, como presidente, né, da Comissão de Educação, já teve algum diálogo com alguns professores ou representantes dos sindicatos de professores aqui da cidade? Dialogamos bastante com diversos professores, com o olhar de diversas pessoas ligadas à educação. Analisamos também com o Conselho Municipal de Educação, que é muito interessante se escutar um conselho, porque tem um olhar multiverso, quer dizer, multilateral, então isso também nos é conveniente observar, e verificamos isso e estamos amadurecendo o dia inteiro para que o caminho do nosso voto, não só individual, bem como coletivo da casa, seja o mais justo e significativo para essa classe tão importante em nossa cidade. Só para se constar, e eu queria chamar a atenção disso, nós temos 50 mil alunos, nós temos 50 mil pais e 50 mil mães. Então nós estamos falando diretamente de 150 mil pessoas na cidade, aí já é a metade da cidade. Mais os profissionais de educação, então nós passamos a metade da cidade. Então é algo que está de uma importância fundamental. E aí eu quero dizer, e deixar assim bem claro, que isso deve ser a prioridade maior existente em nossa cidade, a educação. Tanto é verdade que essa semana, por exemplo, devido às discussões ocorridas no país, está tendo muita discussão em relação, por exemplo, à questão da segurança nas escolas, né? Nós discutimos há 3 dias atrás a falta de uma política pública melhor para os autistas nas escolas. Então, é um universo extremamente importante que a gente tem que dar prioridade a quem está à frente dessa discussão. Que quem é? É o professor. Então, o professor, ele está no centro dessa tormenta, dessas preocupações existentes na cidade. O senhor, como um vereador, já deve conversar, né? Já deve ter conversado. Pois não, Mário? Só antes, se você me permita só uma pergunta para o Jorge Quintino, porque em 2013, né, foi criada a pecha para os professores que votaram a favor daquele PCC de inimigos da educação. E isso teve um prejuízo enorme para vereadores que acabaram não se reelegendo, né? Se eles não temem também que seja criado nesse termo os novos inimigos da educação e como isso poderia ser ruim para a imagem deles. E hoje, mais cedo, o Almani, né, representante do sindicato, disse que sabia dessa dificuldade por todos os vereadores, assim, a maioria da base do prefeito, desse projeto ser aprovado, e que eles já estavam estudando qual seria a resposta da categoria para isso, né?
Veja só, é muito importante, muito pertinente entender, primeiro, que são dois momentos históricos diferentes. Em 2013, chegou à casa, à noitinha, o PCC. Alguns até disseram, vereadores, à época, que sequer leram o projeto, e no outro dia votaram sim a um projeto que sequer tinham lido e foram réu confesso. Quer dizer, eles mesmos disseram isso, que é um absurdo. Desta vez, houve um processo de diálogo maior, que não foi o suficiente, ao meu ver, mas houve um diálogo maior, não se chegou à casa, até por pedido nosso, em regime de urgência. Então, houve tempo para uma discussão maior, para se conhecer maior, para se colocar aqui o projeto de 2013, o projeto de 2023, analisar os avanços, os possíveis avanços a mais que não ocorreram. Então, tudo isso, todos nós tivemos a oportunidade de fazê-lo. Então, cada um tem sua consciência em relação ao voto, né? A sua ação é um momento delicado na história da educação, porque nós percebemos cada vez mais a importância da educação para a sociedade. Nós estamos em uma semana onde está todo mundo preocupado em levar os filhos à escola devido à questão da segurança, e isso clama por um sentimento de responsabilidade por parte de nós, vereadores, em relação a. Porém, muita coisa tem que ser colocada à discussão. Uma delas é a seguinte: se o documento de 2023 não passa, é o de 2013 que permanece. O 2013 é pior do que o 2023. E o 2023 é bom? Bem, ao meu ver, ainda está em construção. Não deveria ser colocado, porque poderia ser maturado mais com a categoria e, a partir daí, conosco aqui na Câmara de Vereadores. Então, é um momento delicado, onde todo mundo tem que ter a consciência de que o seu voto precisa ser um voto consciente das consequências disso para a educação. O senhor acredita na aprovação do projeto, já está? Meu sentimento é que a votação polêmica como essa, ela tem muito a ver também com a temperatura existente do diálogo do momento. Então, veja só, estamos maturando, agora não é mais uma discussão jurídica, já foi aprovado na perspectiva jurídica, agora é uma questão política. Imagina só, por exemplo, a determinada quantidade de profissionais de educação que estejam nas galerias e esses demonstrem a insatisfação absoluta existente. Então, tudo isso traz uma temperatura que pode fazer uma modificação de algo que está consolidado, por exemplo. Então, eu, enquanto parlamentar, eu tenho a responsabilidade de dizer, ao meu ver, que ainda está em aberto, que o vereador ele não pode ter palavra de rei, né, de concordar ou discordar, sem ouvir, sem refletir e sem sentir o momento existente na política. Hoje pela manhã eu tive com o Almani Veras, ele que é secretário do Sinduprom, né, o Sindicato Único dos Profissionais do Magistério Público das Redes Municipais de Ensino de Pernambuco. Daí ele afirmou que teria um diálogo hoje com a coordenadora do Sinduprom, a Aparecida Alves. Esse diálogo é diretamente com o Jorge Quintino, o Jorge vai conversar com ela hoje? Eu tenho conversado muito com a presidente do Sinduprom, a professora Cida, que eu tive até o prazer de ser aluno dela, tenho um respeito muito grande pela história sindical dela. É uma pessoa que mergulhou com profundidade no trabalho sindical e estamos abertos para o diálogo até o momento da votação. Esse diálogo vai permanecer existindo. Perfeito. Mário, Renata? Não, tá certo. É aguardar aí a votação, né? Os vereadores, por mais que Jorge Quintino não quis afirmar, mas eu acho que o projeto passa com facilidade. Porque não tem oposição. Sim. Hoje o prefeito Rodrigo Pedro não tem oposição e os vereadores estão convictos
que esse projeto é melhor do que o outro. Né? Embora os profissionais de educação questionem bastante. Obrigada, Lucas. Obrigada ao nosso querido Jorge Quintino aí por ter recebido a nossa equipe. À tarde a gente acompanha essa votação. A categoria garantiu que vai estar em massa acompanhando também, né, Mário? Então promete ser daqueles dias difíceis para os vereadores. Porque, querendo ou não, ficou lá a bomba com eles. Acho que a galeria vai estar cheia. E aí a pressão vai ser grande, né? Sobre os votos de cada um. 10 horas e 27 minutos, vamos para o WhatsApp Vamos Cidade? para o WhatsApp Cidade. Vinheta e WhatsApp. Manhã Cidade Política. Apoio Sismuc Regional e blog do Mário Flávio. A política de A a Z.